A paz seja com todos. Um bom restante de sábado para a Igreja de Deus, mas uma satisfação estar na casa do Senhor nesta manhã, como seus verdadeiros adoradores. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo 23, e lermos alguns versículos bastante conhecidos já de toda a igreja, mas nós vamos tratar de um assunto bem interessante nesses pedidos que Deus fez aqui para esta data tão importante, né? 23, versos 26 em diante. Bastante conhecido, né? Leiamos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Amém. Até aqui o versículo 29. Aqui uma data bastante conhecida de todos nós, que é o dia da expiação, né? E aqui tem algumas restrições que Deus pediu para o seu povo e pede para nós também. 3 coisas importantes: uma santa convocação, não trabalhar nesse dia e também não comer nada, que é o afligir da alma, né? Então eu gostaria, nesta manhã, nós meditarmos e refletir um pouquinho sobre a importância do jejum. Não só do da expiação, jejum, no geral, jejum. Por que nós jejuamos? Por que devemos jejuar? Aí vem aquela pergunta, né? Como pais, até as crianças, as crianças não têm pecado, diz alguém, né? As crianças não têm pecado. Se elas não têm pecado, por que uma criança também precisa jejuar? Essa é a resposta que nós vamos obter nesta manhã, através aqui de uma rápida, né, varredura na Bíblia sobre jejuns, e aí nós facilmente vamos chegar a uma conclusão, tá bom? Vamos então à nossa primeira passagem bíblica sobre jejum. Vamos lá no livro de Esdras. Vamos primeiro ver 2 Crônicas. 2 Crônicas, versículo 20, de 1 a 3. 2 Crônicas 20, de 1 ao 3. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que deram aviso a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Muito bem. Olha que interessante. 4, verso 3. Próxima leitura, Esté 4, 3. Próxima leitura, Daniel, verso 9, capítulo 9, verso 3. Um outro irmão já procura Daniel 9, verso 3, enquanto o irmão vai ler Esté 4, 3. É isso? E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, e choro e lamentações, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Muito bem. Vamos lá, Daniel 9, verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Muito bem. 3 exemplos somente, né? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Então, 3 versículos falando de assuntos bem diferentes, situações diferentes. Primeiro vimos aí Josafá diante de uma grande ameaça de invasão por os adversários de Judá, né, do Reino do Sul, de Judá. E diante dessa grande invasão, Josafá teve uma postura, ele tomou uma decisão. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Esse jejum aqui não é o da expiação, e também nem é um daqueles que
que Judá espiritual faz hoje, os 4 jejuns de Judá. Esse é um jejum em busca do auxílio de Deus, em busca da ajuda de Deus, em busca da providência de Deus para que aqueles exércitos dessas nações não os destruíssem, né? Se vocês continuarem lendo a história de Josafá, vocês vão ver que Deus deu uma vitória maravilhosa a Josafá, mas ele tomou uma grande decisão coletiva, que todo Israel, todo Judá faria um jejum. E isso para buscar de Deus esse auxílio. Então, nós já podemos ver aqui, jejum serve para você buscar algo, você quer algo. O que Daniel precisava naquele momento, naqueles dias que ele estava ali em aflição e que ele jejuou? Ele precisava do quê, na verdade? Ele estava em busca do quê? Capítulo 9 de Daniel, quem sabe responder? O que Daniel precisava? Que ele disse, olha, eu fiquei assim, busquei o Senhor em jejum, né? Daniel havia tido uma sucessão de visões, não era isso? Visões, capítulo 7, capítulo 8, e Daniel, ele não entendeu aquelas visões, e aquilo muito o perturbava. Então ele precisava buscar de Deus o entendimento, a interpretação daquelas visões que ele tinha tido. E ele começa então essa busca através do jejum, através da oração. E o que aconteceu com Daniel? Deus enviou o anjo Gabriel, né? Deus enviou o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel deu a Daniel a interpretação das visões. Lá em Esté capítulo 3, o que a nação de Judá, de Israel precisava naquele momento? E através de Esté, Deus então proveu a resposta que eles buscavam através do jejum. Vocês lembram da história de Mardoqueu, né? Mardoqueu, Naamã, e ali eles tinham uma data decretada para todos os judeus serem extintos do reino da Assíria, não é isso? Da Síria, era o rei Assuero, né? Na época o rei Assuero, e Esté, uma judia, casada então com o rei. Mas havia uma data para o extermínio dos judeus. O que eles fizeram? Foram buscar em jejum. Então, o jejum aqui, nesses 3 casos que nós lemos, eles estão em resposta da busca por algo. Então, eu quero algo, uma das formas de buscar a Deus é através da oração e do jejum. Vamos então, mais um pouquinho à frente. Lá no livro de Atos, capítulo 10, verso 30, vejamos Atos 10, 30. Cornélio respondeu: faz hoje 3 dias, por esta mesma hora, eu estava em oração pela 9ª hora, em minha casa. Depois, diante de mim, postou-se um homem de vestes resplandecentes. Estava o que, Cornélio? Em oração à 9ª hora em sua casa. Muito bem. Qual foi a resposta que Deus deu a Cornélio em razão da sua oração em jejum? Vocês lembram da história? Aí o anjo fala para Cornélio: olha, Cornélio, as tuas orações e esmolas foram atendidas, foram ouvidas. Manda até a cidade de Jope, né? A casa de Simão, e lá dá o recado a ele que ele vem até a tua casa. E assim aconteceu com Pedro. Lembra da visão do lençol? Foi em resposta ali a pedido de Cornélio, foi que Pedro teve a visão do lençol. Porque Cornélio era um gentil. E Pedro ainda conservava dentro de si essa barreira de evangelizar os gentios. Mas olha como é que é todo o processo. Começa com Cornélio orando e jejuando. Cornélio, ele era temente a Deus. Mas faltava algo na vida de Cornélio: conhecer o Salvador. Conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Deus então responde a Cornélio e já dá o recado: Cornélio, manda chamar Pedro. Pedro era um discípulo muito importante de Cristo. E Pedro só vai até a casa de Cornélio porque ele teve uma visão do lençol. E na visão ele entendeu que Deus então não tinha mais essa acepção com pessoas, né? A barreira do evangelho havia sido quebrada com a morte de Cristo. Por isso Jesus falou: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as nações. Então ali Jesus estava quebrando o preconceito religioso entre judeus e gentios.
Mas tudo começa na vida de Cornélio para salvar a família de Cornélio. E aqueles que muitos se reuniram na casa de Cornélio, começa com a oração e jejum de Cornélio. E aí Deus então faz uma obra maravilhosa, não só na vida de Cornélio, como na sua família e amigos. Próxima leitura, 2 Coríntios 11, 27. 2 Coríntios 11, 27 diz assim: em trabalhos e fadigas, e em vigília muitas vezes, em fome e sede, e em jejum muitas vezes, em frios e nudez. Muito bem, aqui Paulo falando um pouco, fazendo um relatório aqui do seu ministério e das dificuldades que ele passava para levar o evangelho a todas as partes onde ele era enviado por Deus. Ele diz que muitas vezes em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede e jejum. Então esse jejum aqui não é porque ele passava fome. Observe que ele citou fome, muitas vezes em fome e sede. Aí sim, isso aqui é a escassez de alimento mesmo, não tinham o que eles comerem. Mas em outras situações ele estava em jejum. Então ele separou aqui fome, sede de jejum. Quer dizer, mas é porque jejum porque não tinha o que comer. No caso aqui não. Está bem destacado o texto, né? Fome, sede e jejum. Então Paulo ele tinha na sua vida esse recurso que Deus envia do céu para nós, que é jejum. Agora, por que o jejum é tão importante? A tal ponto de Deus pedindo no 17º mês que nós façamos um jejum, isso de forma geral. Vejamos Joel capítulo 2, bastante conhecido, Joel 2, versículo 15. Agora, portanto, oráculos de... é um nome estranho. Retomai a mim todos os vossos corações, com jejum e com lágrima e com grito de luto. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada. 16. Reuni o povo, convocai a comunidade, congregai os anciãos, reuni os jovens e os lactantes, que o esposo sai do seu quarto e a noiva do seu aposento. Muito bem. Vejamos aí, verso 12, versos 15 e 16. No versículo 12, Deus fala assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Do que faz parte essa conversão com o coração? Jejuns no plural, ó. Jejuns no plural. E aquele quebrantar do coração, rasgar o coração e não as vestes, não é isso? Mas no versículo 15, ele destaca desses jejuns que faz parte da nossa vida religiosa, ele destacou um, muito importante. Agora ele diz, toque a trombeta em Sião e santifique, quer dizer, separe um, né? Desses muitos que você vai fazer, dos jejuns, no plural, você vai separar um. E esse um que você separar vai ser um dia de proibição. Então veja, proibição é o quê? É de quando Deus diz assim, olha, não faça isso, não faça aquilo nesse dia. Por exemplo, da expiação, você não deve trabalhar, né? Você não deve comer nada, você deve se congregar. Então são dias de proibição. Nesse dia de proibição, no versículo 15, ele vai incluir aqui a coletividade como um todo. Do menor ao maior, do mais novinho, do bebezinho ao idoso. Todos então farão parte desse jejum, que é esse o destaque que eu gostaria de citar nesta manhã. Vejamos então, 1 Coríntios 7, versículo 5. Instruções do apóstolo Paulo, né? Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Muito interessante. Olha a instrução de Paulo aqui para a igreja. O casal não deve separar-se da sua vida íntima, sua vida conjugal, a não ser por duas razões: para se dedicar ao jejum e à oração.
Então, o jejum e a oração faz parte da santificação e da consagração da vida do casal. Né? Muito claro aqui pelo apóstolo Paulo. Vejamos mais um exemplo em Lucas 2:37. Depois eu vou fazer um resumo geral aqui, tá? Da aplicação do jejum aqui. Lucas 2:37. No caso aqui de Paulo, citando aqui aos casais, vejo que eles estão em busca de algo, né? Estão em busca de uma santificação, estão em busca de algum objetivo, que o casal então decide, olha, vamos ficar essa semana em oração, 2 dias, 3 dias, né? O casal tem essa liberdade de escolher, e nesse período nós não vamos ter vida íntima, nós vamos nos dedicar à oração. É por isso que a nossa instrução, a instrução que veio para o judaico espiritual, é que do dia das trombetas até o dia 17º mês, o casal se isente desse privilégio que Deus concede, que é da vida íntima, mas por ser um período dedicado à oração, não é isso? Dedicado à santificação, à consagração, o casal se aparte-se um do outro, né? Da sua vida íntima, esse conselho que Paulo está nos dando. Então veja a importância do jejum e da oração. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Quem era essa? Quem lembra? Ana, profetisa Ana, né, que estava ali no templo. Foi ela que viu Jesus, teve a oportunidade de ver os bebezinhos, né, na consagração do templo ali, juntamente com Simão. E dizem que ela era uma jovenzinha, né? E gostava de jejuar essa jovenzinha? Qual a idade dela? Olha aí, 80, que exemplo, né, para nós, 84 anos, e buscava a Deus, estava ali no templo. Hoje não tem os templos, é a igreja, né? Então seria aquela pessoa que estaria de constante na igreja, com jejuns no plural, tá vendo? Jejuns no plural, orações, sua vida devotada a Deus. Então está um exemplo aqui muito bonito para nós, já no Novo Testamento, pessoas dedicadas a esse processo do jejum. Vejamos então Atos 13, de 1 a 3. Atos 13, de 1 a 3. Nós vimos alguns exemplos no Antigo Testamento, primeira aliança, estamos vendo agora na segunda aliança. Atos 13, de 1 a 3. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes e Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O que esses homens de Deus faziam? Ali havia profetas, né? Havia homens de Deus ali, tantos aqui citados aqui nesses 2 versículos, e eles faziam o quê? Oravam e jejuavam. Então observem que o jejum, não só o do 7º mês, mas os demais jejuns fazem parte da vida do cristão, fazem parte da vida dos homens e mulheres de Deus, que querem ter uma vida mais íntima, querem ser vencedores, querem obter algo, né, de Deus, uma resposta de Deus, uma bênção de Deus. Faz parte da nossa vida os jejuns, e não somente o do 7º mês. O 7º mês tem a ver com a purificação dos nossos pecados, né? Mas não na solução de outros problemas que nós precisamos vencer. E Jesus, vocês sabem que Jesus falou que determinados tipos de espíritos demoníacos não podem sair a não ser com jejum e oração. De quem? Do endemoniado ou de quem iria expulsar o demônio? Quem vai jejuar? Não é o endemoniado, quem vai jejuar, quem tem que jejuar é quem Deus vai usar para expulsar aqueles espíritos, certo? Então é importante ou não? Sim. Vamos agora ver o checkmate de Jesus em cima do jejum. Está em Marcos capítulo 2, versos 18 ao 20. Marcos capítulo 2, versículo 18 ao 20. Eu já ouvi alguns pregadores, o irmão Demetrios vai ler, né? Eu já vi alguns pregadores, inclusive tem muitos vídeos, vocês podem ver no YouTube, né? Só ver, mas não crer. Alguns pregadores famosos dizendo que não é mais para nós fazermos jejum,
que na segunda aliança não há um pedido para que se faça jejum. Bom, há um pedido direto. Paulo, na sua instrução aos casais, ele diz que é importante o jejum. Vemos os homens de Deus, profetas, né, jejuando. Paulo e outros, mulheres no Novo Testamento. E Jesus vai falar o que acerca do jejum. Vejamos aí Marcos 2, 18 ao 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, por isso foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos da bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Muito bem. O que Jesus está nos ensinando? Que naquele momento, ele, Jesus, que é quem envia o reforço para o seu povo, ele é quem recebe esse jejum, estava com eles. Então não haveria necessidade dele jejuar, porque ele já estava ali com eles. Ele já era o socorro, ele já era o consolador, ele era a solução já para os seus problemas, não é isso? Mas dias viriam que ele não estaria mais com eles, e aí os filhos do reino, os filhos da bodas precisariam jejuar. Está vendo que interessante? Então Jesus está nos ensinando que na segunda aliança tem jejum sim, que ele continua tão importante para nós, agora que Jesus já morreu por nós, ele como ali o noivo, né? E já retornou para o seu Pai, nós precisamos desse recurso maravilhoso que é o jejum. Agora, por que jejuar? É uma lição que Deus quer que nós jamais esqueçamos. Foi um episódio que aconteceu envolvendo a boca, envolvendo o apetite, que ficou muito marcado na história do nosso planeta. Foi o caso de Adão e Eva comerem do fruto que Deus havia pedido que eles não comessem. Quando Adão e Eva comem daquele fruto, eles desobedecem uma palavra que Deus havia dito a eles. Não foi isso? E Deus falou: um dia que tu comeres, tu vais morrer. Aí Adão e Eva comeu. Adão e Eva, eles comeram o fruto da árvore da vida. E quem morreu por Adão e Eva? Vocês sabem? É verdade? Vocês têm certeza? Jesus morreu por Adão e Eva? Jesus morreu por nós? Morreu por todos os habitantes do planeta? Então, olha que interessante. Então, Deus não poderia ter dito assim: olha, Adão, o dia que você comer, quem vai morrer sou eu. Ele omitiu isso, né? Porque na prática era isso que iria acontecer. No dia que Adão e Eva desobedecessem a Deus e comessem do fruto proibido, quem morreria era o próprio Deus que havia criado o homem e a mulher. Então, olha a gravidade do problema que foi Eva olhar para... Não, a senhora, né? Eva olhar para o fruto e ver que ele era desejável, ele era... Os olhos delas brilharam quando ela olhou aquele fruto, deu água na boca, disse que era desejável para comer. Então, foi pelo apetite que veio a nossa derrota. E Jesus provou que foi pelo apetite na prática. Assim que Jesus sai das águas, Jesus então é levado ao deserto para ser tentado. E o que ele fez para vencer o adversário? Ele jejuou. Quantos dias, quantas noites? 40. Deus está pedindo quantas horas para nós? Vamos multiplicar 40 vezes 24. Dá quantas horas? Dá muitas horas. E Deus só pede 24 para nós. E nós ainda achamos ruim, ainda reclamamos, ainda achamos que esse Deus é mau, né? Que esse Deus não tem amor. Não, é o contrário. O amor de Deus é tão grande que Ele não quer nos destruir, que Ele pede que nós façamos um pequenino esforço da nossa parte. Não pode nem ser chamado de um sacrifício, né? Um esforço mínimo, que é 24 horas. E aí vem a grande pergunta, né, irmãos? E por quê? Porque Deus quer que nós jamais esqueçamos que por causa do controle do apetite, Ele teve que morrer por nós. Então Deus está querendo que nós entendamos o seguinte: Ele chega ali e fala assim: ô Débora, é o seguinte, tem uma proposta para você. Olha, por causa do teu pecado, meu filho morreu. Então você está devendo a vida do meu filho. Agora vamos raciocinar por um momento. Quanto vale a vida de um ser humano para Deus? Valeu a vida do filho dele. Agora vamos inverter. Quanto vale a vida do filho de Deus?
Perceberam? Algo que saiu do barro, só porque foi feito por Deus, valeu a vida do próprio Deus que o criou. Agora vamos pegar, e quanto vale a vida do Deus que criou? Não tem soma. Então Deus vai dizer assim para ela, é o seguinte, eu vou te dar duas opções. Tu paga a vida do meu filho com a tua vida, ok? Ou então tu me faz um jejum de 24 horas e está quitada a tua dívida. Tu não precisa mais pagar a dívida com meu filho. O que você escolheria? Escolheria o jejum, né? Percebeu como é fácil a gente entender? Então Deus está sendo um Deus cruel, um Deus tirano ou um Deus de misericórdia? Ele está mostrando a misericórdia dele, irmãos. Então o dia 17º mês é o ápice da misericórdia de Deus. Se existe um dia que na prática a gente entende e vive a graça, a misericórdia, a ternura e o perdão de Deus, é o dia 17º mês. Se existe um dia em que eu posso provar na prática e comprovar o que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, esse dia chama-se um dia de jejum. Não tem como eu, Neilson, viver na prática o que Jesus falou se eu estou com minha barriga cheia, tenho? Olha, irmãos, nem só de pão viverá o homem, eu estou sempre com a barriga cheia, quando é que eu vou provar que nem só de pão vive o homem? É quando eu fizer um jejum, aí sim, aí no jejum eu vou provar. Então, as festividades do Senhor me ensinam a viver na prática aquilo que nós sabemos de cor e salteado, mas de forma verbal, isso é uma vivência prática. Agora, quando Deus pede para nós fazermos um jejum, aí sim Ele quer que nós aprendamos e vivamos o versículo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Vamos então responder a pergunta que não quer se calar, né? E por que uma criança? Criança não tem pecado, certo ou errado? Criança tem pecado? Você acha que criança transgride a lei de Deus? Ela viola os 10 mandamentos, porque pecado é a transgressão da lei. Aí ela está com um bebezinho ali, né? Qual é a lei que esse bebê está violando de Deus? Bom, em tese nenhuma. Vamos então entender. Vamos para a Bíblia Sagrada que ela vai responder. Precisa ou não um inocente jejuar? Primeiro lugar, a Bíblia diz assim, porque o salário do pecado é a... Vamos entender, salário ou recompensa por se pecar é a... Criança morre? Vocês já viram um bebezinho morrer? Eu nunca vi nenhuma, eu já vi que tem velório, né? Eu nunca vi nenhum morrendo. Então os bebês morrem? Só morre. Uma criança de 3, 4 anos morre? Mas o salário do pecado não é a morte? Mas ela não tem pecado. Então ela deveria morrer? Em tese não. Por que ela morre então? Porque o salário do pecado é a morte. Então diz aqui, assim como um pecou, e pela ofensa desse um a morte passou a todos. Deus encerrou todos debaixo do pecado, é o que está escrito. Não foi isso? Deus encerrou a todos debaixo do pecado para poder salvar através da graça. Então as crianças só morrem porque existe pecado. O salário do pecado é a morte. Então veja, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então se uma criança ela morre é porque existe uma consequência do pecado. E é fácil a gente entender, se criança não tem pecado, em tese ela não poderia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas lá no dilúvio, diz lá que toda a carne se corrompeu, toda a carne estava corrompida, e Deus então salvou milhares de crianças na arca. Noé, seus 3 filhos, né, suas 3 noras, e muitas crianças estavam na arca. Não é assim que a gente lê a história? Não é assim, a Bíblia, você está ao contrário então? Não, então lá na arca não havia crianças. É por isso que Joel está dizendo que tem que congregar todo mundo, mas lá na arca havia muitos idosos, lá parecia um asilo, a arca, tinha um cômodo assim mais ou menos do tamanho desse que é o maior, onde foi colocado os idosos, as idosas que estavam caducando, não sabiam mais o que estavam fazendo. Foi assim? Na Bíblia vocês não está escrito isso? Vocês têm certeza? Na minha também não. Mas o que estava escrito lá? Que lá de idoso, nem Noé era idoso, irmãos. Noé só tinha 600 anos, ele não era idoso.
600 anos, que não era idoso. Você sabe quantos anos Noé morreu? Ele viveu 350 anos depois do dilúvio. Então ele era um idoso? Não, não era. Os filhos dele eram jovens, não é? Mesmo com 100 anos podia ser jovem. Então não tinha idoso porque era idoso, está gagá, ele não sabe mais o que está fazendo. Para Deus não existe isso. Por quê? Porque o idoso deixou passar o tempo da sua lucidez. Ele não escolheu servir a Deus. Aí vocês lembram daquele... Parecia uma república, né, dentro da arca, lá, cheia de jovens, né, estudantes, os sonhadores. Quando esse dilúvio passar aí, eu vou me formar daquilo. Não era assim lá também na arca? Era uma maravilha. Quantos jovens tinha lá na arca? Só os filhos de Noé. E por que os jovens não estavam lá? Os jovens não têm toda aquela, né, inocência ainda, aquele falta de compromisso com Deus. Eles esqueceram. Lembra do teu Criador nos dias da tua? Está vendo só? O conselho de Salomão. Então daí nós podemos chegar a uma conclusão. Idade, seja mínima, seja as mais avançadas, não dá ingresso para entrar no céu, dá? Não, não é ingresso. Então todos nós temos que receber um selo. Agora a criança precisa do selo? Senão Ezequiel 9 diz assim: matar, exterminar velhos, jovens, crianças, né, virgens, homens, mulheres, vai morrer tudo. Então precisa do selo. Quem é o responsável para pôr o selo na testa dos inocentes? Os pais. É por isso que lá em Sodoma e Gomorra não teve uma criança saindo com com Ló, né? Lá de Sodoma e Gomorra. Porque os pais não serviam a Deus, também não selaram seus filhos, não ajudaram nesse processo de selamento. Então nós, como pais, somos responsáveis pelo selo de Deus na testa do nosso filho. Por isso ele precisa também cumprir com suas obrigações, porque o salário do pecado é a morte. E a ressurreição também vai ser assegurada não só aos que têm consciência, como aos que não têm. Então, quando Deus, através de Joel, pediu que também esses fizessem o jejum, Deus está sendo misericordioso, porque a espada vai vir, as pragas virão, o castigo de Deus virá, e quem não tiver com sinal na testa ou na mão, sinal de Deus na testa, não vai receber a misericórdia de Deus, mas sim as pragas. Amém, igreja? Então, qual a necessidade do jejum para nós? É necessário, é importante? Muito importante. Vamos lembrar, tudo entrou pela boca. Então, a forma que nós temos de lembrar que tudo entrou pela boca é fechar a boca no dia da expiação. No dia de jejum, é fechar a boca. Fechando a boca, nós estamos no processo inverso do pecado, como entrou. É por isso que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Foi para provar para o adversário que por onde ele havia derrubado o homem, ele seria vencido. Por isso Jesus falou: dias virão que eles precisarão jejuar. E o Novo Testamento então nos deu essa aula, né, dos homens e mulheres de Deus citado aqui, que o jejum faz parte da vida deles. E para finalizar então, para nós judá espiritual, Deus pediu quantos jejuns oficiais, não é os pessoais não, oficiais. Quantos jejuns? Quantos? Jejuns para Judá? 4 jejuns de Judá, né? 4º mês, 5º mês, 7º mês e 10º mês. Esse é o jejum coletivo, como igreja, como instituição, como Judá de Deus. Não é os meus jejuns pessoais. Convertei-vos isso com jejuns, com choro e com pranto. Isso é a minha intimidade, é meus problemas que Deus precisa me ajudar a resolver. Como igreja, um coletivo, são os 4 oficiais. Então, nós precisamos lançar a mão desse recurso que Deus nos concede, que é jejum e oração, para sermos mais que vencedores. Amém? Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E vamos nos preparar para esse grande encontro, né, com Deus, no Tribunal de Cristo, que é o dia 17º mês.